Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 354º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Neemias, capítulo 4, o livro de Salmo, capítulo 139 e o livro de Atos, capítulo 21, dos versículos 1 a 36. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Neemias, capítulo 4. A defesa contra os adversários. Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: "O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó?" Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: "Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores." Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: "Os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha." Os nossos inimigos diziam entre si: "Eles não ficarão sabendo nem verão nada até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare." Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: "De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão." Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: "Não tenham medo deles.
Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um, com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Compreendendo o livro do profeta Neemias, capítulo 4, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Ninguém poderia ter feito o trabalho de reparação dos muros e de restauração das portas. Foi preciso a liderança por parte de Neemias e a cooperação do povo. Cada pessoa tinha um lugar para preencher e um trabalho a fazer. O mesmo acontece com a igreja de hoje. Devemos trabalhar juntos se quisermos terminar a obra para a glória de Deus. Compreendendo o versículo 1, o inimigo muitas vezes insulta os servos de Deus. Quando o inimigo ri do que o povo do Senhor está fazendo, isso normalmente indica que Deus irá abençoar seu povo de uma maneira maravilhosa. Quando o inimigo se enfurece na terra, Deus ri no céu. Aleluia! Referência, Salmo 2, versículo 4. Compreendendo o versículo 2, as pessoas do mundo não entendem que Deus tem prazer em usar instrumentos frágeis para realizar sua obra. Conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 31, o mundo gloria-se em sua riqueza e poder, contudo, o povo do Senhor se gloria em sua pobreza e fraqueza. Quando somos fracos, então somos fortes. Aleluia! Referência a 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 10. Compreendendo o versículo 4, como Neemias respondeu a esta zombaria? Ele orou e pediu a Deus para combater o inimigo por ele. Esta é a terceira vez que encontramos Neemias orando, referência capítulo 1, versículos 4 a 11, capítulo 2, versículo 4. E não será a última. Neemias não se permitiu desviar de seu trabalho usando o tempo para responder às provocações dos oponentes. O Senhor ouviu as palavras irônicas de Sambalat e de Tobias. Ele daria com eles a sua maneira e em seu tempo. Compreendendo o versículo 6, as coisas que as pessoas dizem podem nos magoar, mas nunca podem nos prejudicar, a menos que deixemos que entrem em nossa mente e nos envenenem. Se gastarmos tempo pensando nas palavras do inimigo, vamos dar a Satanás um lugar do qual ele poderá lançar outro ataque mais próximo. A melhor coisa a ser feita é orar e entregar toda a questão ao Senhor e depois voltar ao trabalho. Qualquer coisa que nos impeça de fazer o que Deus nos chamou a fazer só ajudará o inimigo. Reflita. Exposição bíblica dos versículos 8 a 9. A batalha do cristão não é contra a carne e o sangue, mas contra Satanás e suas forças demoníacas que usam a carne e o sangue para se opor à obra do Senhor.
Se esperamos ganhar a guerra e terminar a obra, temos de usar o equipamento espiritual do qual Deus nos proviu. Referência 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 6 e Efésios 6, versículos 10 a 18. Todavia, caso nos concentremos apenas no inimigo visível, esquecendo-nos do inimigo invisível, com certeza começaremos a confiar em nossos recursos, e isso nos levará à derrota. Compreendendo o versículo 14, depois de examinar a situação, Neemias encorajou o povo a não ter medo, mas a confiar na ajuda do Senhor. Se tememos o Senhor, não precisamos temer o inimigo. O coração de Neemias ficou encantado com o grande e temível Deus de Israel. Quando enfrentamos uma situação que cria medo em nosso coração, devemos nos lembrar da grandeza de Deus. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Neemias, capítulo 4. Trago a exposição bíblica dos versículos 19 a 20. Novamente, Neemias disse palavras de encorajamento ao povo. Ele lembrou que os judeus estavam envolvidos em uma grande obra, afinal, estavam servindo a um grande Deus e reconstruindo os muros de uma cidade grande. O líder também os fez lembrar de que não estavam trabalhando sozinhos, ainda que não pudessem ver todos os seus colegas de trabalho no muro. Deus estava com todos eles e viria defendê-los. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 139. Deus onisciente e onipotente. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 139.
O que pensamos sobre Deus e nosso relacionamento com Ele determina o que pensamos sobre tudo o que faz parte deste nosso mundo atarefado. As outras pessoas, o universo, a palavra de Deus, a vontade do Senhor, o pecado, a fé, a obediência, ideias erradas sobre Deus. No final, irão levar a ideia errada sobre quem somos e o que devemos fazer, e isso leva a uma vida errada no caminho errado e em direção ao destino errado. Em outras palavras, a teologia, o conhecimento correto de Deus, é essencial para uma vida plena deste mundo. Davi contemplou Deus e escreveu para nós um salmo cuja mensagem só pode nos encorajar a estar em um relacionamento correto com Ele. É a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. O verbo sondar significa examinar com dor e cuidado. O povo judeu usava essa palavra com referência a escavar profundamente uma mina, explorar uma terra ou investigar um processo legal. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração e não podemos enganar o Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós e faz tudo o possível para guiar-nos neste sentido. Deus nos cerca por trás e pela frente e põe sua mão sobre nós para afirmar e orientar nossos passos. O conhecimento e a direção do Senhor são para nossa proteção. E qual deve ser nossa resposta a isso? Devemos ficar impressionados com a altura e a profundidade do conhecimento de Deus, sendo-lhe gratos porque Ele nos conhece perfeitamente. É a exposição bíblica dos versículos 7 a 12. Se Deus sabe tanto sobre nós, talvez a coisa mais sábia a fazer fosse fugir e se esconder dele. Porém, todas as rotas de fuga para longe do Senhor são inúteis. Se subirmos ao céu ou descermos ao Sheol, o reino dos mortos, Deus estará lá. Se viajarmos na velocidade da luz para o leste ou para o oeste, o mar Mediterrâneo fica a oeste de Israel. Sua mão nos alcançará e, com amor, nos conduzirá. Deus deseja caminhar conosco e nos guiar. Por quê? Seu plano para nós é o melhor. Então, por que deveremos querer fugir e nos esconder? Precisamos da presença do Senhor conosco, se quisermos desfrutar de seu amor e cumprir seus propósitos. É a exposição bíblica dos versículos 13 a 18. O Senhor fez mais do que projetar e formar nosso corpo. Ele também planejou e determinou nossos dias, conforme versículo 16. Isso provavelmente inclui a duração da vida humana, conforme Jó 14, versículo 5, e as tarefas que ele deseja que façamos, conforme Efésios 2, versículo 10, Filipenses 2, versículos 12 a 13. Esta não é alguma forma de fatalismo ou determinismo cruel, pois o que somos e o que Ele planeja para nós vem do coração amoroso de Deus, conforme Salmos 33, versículo 11, e é o que Ele tem de melhor para nós, conforme Romanos 12, versículo 2. A vida não é como uma prisão, é, antes, uma peregrinação emocionante. O Senhor nos preparou para o que Ele fez para nós. Nossa responsabilidade é nos entregarmos a Ele todos os dias, refletirmos em seus pensamentos e a sua palavra, conforme Salmos 92, versículo 5, e Isaías 55, versículos 8 e 9, e andarmos no Espírito. Deus pensa em nós, conforme Jeremias 29, versículo 11. Exposição bíblica dos versículos 19 a 24. Se não podemos enganar a Deus, escapar dele ou ignorá-lo, não é lógico que obedeçamos a ele? Sim, é lógico, mas há aqueles que preferem se opor ao Senhor e contestar o que ele diz sobre eles em sua palavra. Davi chamou essas pessoas de ímpias, violentas, mentirosas, blasfemas e rebeldes, e sofreu por causa delas. Deus também se entristece com os pecadores. O pai se entristece, conforme Gênesis 6, versículo 6. O filho se entristece, conforme Marcos 3, versículo 5, Lucas 19, versículo 41. E o Espírito também se entristece, conforme Efésios 4, versículo 30. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 139, e trago a exposição bíblica dos versículos 23 a 24. Davi encerrou o Salmo com uma oração para que Deus sondasse seu coração, conhecesse seus anseios e preocupações e o perdoasse e conduzisse.
Devemos ser cautelosos quando examinamos a nós mesmos, porque nem o conhecemos nosso coração, conforme Jeremias 17, versículo 9. É melhor abrirmos a palavra e deixar o Espírito nos sondar e falar conosco, pois assim descobrimos a verdade. Nunca devemos discutir com o Senhor, pois Ele nos ama e deseja apenas o melhor para nós. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 21, dos versículos 1 a 36. Paulo chega a Tiro. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes, e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos. E eles voltaram para casa. Paulo em Cesareia. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Paulo chega a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios, por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei.
Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo é preso no templo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia, gritando: Mate-o! Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 21, dos versículos 1 a 36, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 17. O apóstolo Paulo teve de se afastar dos presbíteros efésios. Tão grande era seu amor por eles. Ele e o seu grupo navegaram de Mileto a Cos, depois a Rhodes e dali até Patra. Uma viagem que levou 3 dias, mas Paulo estava desconfortável com a viagem naquele navio costeiro local que atracava em todos os portos pelo caminho. Portanto, quando encontrou um barco que seguiria direto até Fenícia, ele e os seus amigos embarcaram nele para uma viagem de aproximadamente 650 quilômetros. É a exposição bíblica dos versículos 7 a 14. Os homens ficaram com Filipe, um dos primeiros diáconos, conforme capítulo 6, versículos 1 a 6, que também servia como evangelista, conforme capítulo 8, versículos 5 a 6. Cerca de 20 anos haviam se passado desde que Filipe chegara a Cesareia e fizera da cidade sua sede, conforme capítulo 8, versículo 40, uma vez que Filipe havia sido companheiro de Estevão e Paulo havia participado da morte do mártir. Aquele provavelmente foi um encontro inusitado. É a exposição bíblica dos versículos 10 a 12. Enquanto Paulo descansava em Cesareia, o profeta Ágabo veio para dar-lhe um segundo aviso do Senhor. Cerca de 15 anos antes, Paulo e Ágabo trabalharam juntos em um programa de combate à fome para a Judéia, conforme capítulo 11, versículo 27 a 30. Por isso, eles não eram estranhos. Ágabo transmitiu sua mensagem de maneira drástica, amarrando as próprias mãos e pés com o cinto de Paulo e dizendo ao apóstolo que ele seria amarrado em Jerusalém. É a exposição bíblica dos versículos 18 a 26. Paulo alertou os gentios para não se envolverem com a antiga religião judaica, conforme Gálatas 4, versículos 1 a 11. Mas ele nunca disse aos judeus que era errado praticar seus costumes. Contanto
que não dependesse das cerimônias ou fizessem de seus ritos uma prova de comunhão, conforme Romanos 14, versículos 1 ao capítulo 15, versículo 7, eles eram livres para respeitar dias especiais e dietas, e cristãos não deviam julgar ou condenar uns aos outros. A mesma graça que deu liberdade à abstenção aos gentios, que também deu liberdade da observância aos judeus. Tudo o que Deus pedia era que recebessem uns aos outros e que não criassem problemas ou divisões no seio da família da fé. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 21, dos versículos 1 a 36. Trago a exposição bíblica dos versículos 23 a 26. Os líderes sugeriram que Paulo demonstrasse publicamente seu respeito pela lei judaica. Tudo o que eles pediram foi que ele se identificasse com 4 homens em um voto de Nazireu, conforme Números capítulo 6, pagasse pelos sacrifícios deles e estivesse com eles no templo no momento de sua purificação. Paulo concordou em fazê-lo. Se fosse uma questão envolvendo salvação pessoal de alguém, podemos ter a certeza de que Paulo jamais teria cooperado, porque isso comprometeria sua mensagem de salvação pela graça mediante a fé. Mas aquilo era uma questão de mera convicção pessoal por parte dos cristãos judeus, a quem havia sido dada a liberdade de aceitar ou rejeitar os costumes. Recebam essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe poderosamente.